Capítulo 855, Yaoi entra em campo. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. No continente da queda do céu, uma potência no nível imperador era apenas um título, não um nome verdadeiro para um reino de cultivo. Quando um artista marcial atingia um certo nível de força, eles seriam então reconhecidos como uma potência de nível imperador. Embora houvesse uma enorme disparidade entre a destruição da vida e o reino mar divino, ainda havia alguns indivíduos dotados pelo céu que podiam enfrentar uma potência do reino mar divino apenas nas etapas da destruição da vida. Tal pessoa seria igualmente capaz de obter o título de potência no nível imperador. Em particular, havia artistas marciais na oitava etapa da destruição da vida. Estes eram talentos extremamente raros e preciosos, cuja força ultrapassava de longe todos os outros artistas marciais no seu nível. Depois de passar pela destruição da vida 8 vezes, eles podiam até ser mais poderosos que uma antiga potência do reino mar divino. Senhor Boa Fortuna, você está dizendo que Lin Lanjan será capaz de passar por 8 etapas da destruição da vida? Pensando nisso, Lin Ming, sendo capaz de cruzar a destruição da vida 8 vezes, estava bem dentro da razão. Mas, era apenas que, desde os tempos antigos, havia menos de um punhado de potências do reino mar divino que haviam cruzado a destruição da vida 8 vezes. Isso fez com que a fada Baixo Ifen parecesse tudo muito irreal, como um sonho em si. O imperador divino do reino divino das 9 fornalhas, o grande tio imperial do reino divino da forja sublime e até o próprio ancião da boa fortuna tinham atravessado apenas 7 etapas da destruição da vida. Nos últimos 100.000 anos, cada vez que um artista marcial alcançava a 8ª etapa da destruição da vida, ele havia sido ancião supremo do reino mar divino mais alto sob os céus. No entanto, o mais alto sob os céus não era necessariamente um artista marcial que chegou à 8ª etapa da destruição da vida antes de chegar ao reino mar divino. Por exemplo, o mais recente mais alto sob os céus era o imperador Shakya, que havia atravessado 7 etapas da destruição da vida. A força do imperador Shakya estava em sua compreensão de 7 diferentes intenções marciais e então fundir essas 7 diferentes intenções marciais. Com essas 7 intenções marciais combinadas com suas 7 etapas da destruição da vida, ele alcançou a iluminação sob uma árvore Bodhi e finalmente rompeu o vazio marcial. Em termos do poder de seu corpo espiritual, o imperador Shakya superava em muito o imperador Trovão das 8 mortes. Normalmente, um talento do nível imperador tinha um ou 2 aspectos que eles poderiam reivindicar serem os melhores em todo o continente. Aqueles que se destacaram em 3 ou 4 aspectos poderiam ser chamados de talentos mais raros no mundo, alguém que acabaria por se tornar o mais alto sob os céus. E Lin Ming foi certamente esse caso. Era simplesmente impossível descobrir onde estava sua falha. Ele tinha resistência duradoura, força formidável, velocidade extrema, uma fundação incomparavelmente sólida, bem como uma compreensão profunda de conceitos e leis. Enquanto Lin Ming pudesse atravessar 8 etapas da destruição da vida, ele seria incomparável neste mundo. Neste momento, no topo do barco Velocidade Divina do Reino Divino de Azura, Situa Otia estava indiferentemente parado ali. Na frente dele, o ferido Situlo Osha estava ajoelhado. Você pode sair, Situa Otia acenou com a mão e depois respirou fundo. A situação acabara por mudar para o pior cenário possível. Agora, ele só tinha uma carta na mão. Essa era Situa Oiwe. Ele não pôde deixar de reconhecer que dos 22 artistas marciais que ele enviara para a batalha, além de Situlo Osha desempenhar um papel pequeno, todos os demais haviam morrido em vão. Luosha, este será o maior obstáculo da sua vida. Supere-o e você alcançará o reino mar divino. Falhe e você ficará para sempre encalhado onde você está. A melhor chance de um artista marcial avançar para o reino mar divino era antes de completarem 100 anos de idade. Se eles não conseguissem fazer isso, suas chances de sucesso diminuiriam cada vez mais a cada ano seguinte. Depois de atingirem os 200 anos de idade, era basicamente impossível para eles terem esperança de romper por conta própria.
Então, se eles ainda desejassem entrar no reino mar divino, sua única chance seria sair e se aventurar por sua própria chance de sorte e usar essa chance de sorte para fazer sua descoberta. Este tipo de sorte certamente não era fácil de encontrar. Mas desde os tempos antigos, havia inúmeras potências na destruição da vida no continente da queda do céu e algumas delas tinham certeza de encontrar suas próprias chances de sorte. Enquanto alguém encontrasse uma boa chance de sorte, um artista marcial na quinta etapa ou até mesmo na quarta etapa da destruição da vida também poderia avançar para o reino mar divino. Na verdade, dentro do continente da queda do céu, não havia muito menos potências que avançaram para o reino mar divino na quinta etapa da destruição da vida do que aqueles que avançaram para o reino mar divino na sexta etapa da destruição da vida. Claro, suas forças estavam em dois níveis completamente diferentes. Situlu Osha ainda tinha 20 a 30 anos para fazer sua descoberta. O fato de Li Ming derrotá-lo aqui foi realmente um grande revés para ele. Se ele não conseguisse superar o demônio em seu coração que Li Ming criou, ele falharia em qualquer tentativa de avanço. Mas, se ele pudesse superar os demônios em seu coração, então ele poderia experimentar o nirvana da alma e ir ainda mais longe em seu caminho pelas artes marciais. Situlu Osha cerrou os punhos e retirou-se silenciosamente. Então, uma jovem vestindo uma armadura preta e com pernas muito finas andou lentamente para frente. Ela se ajoelhou em frente a Situa Otian e pediu: Sua Majestade, por favor, permita que Yao Yui vá para a batalha. Olhando para Situa Yui, o Imperador Divino do Reino Divino Azura impotente balançou a cabeça. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de suspirar, dizendo: Eu nunca pensei que eu teria que colocar todas as minhas esperanças em você. Parece que tudo feito antes disso só teve um efeito limitado. Se ele conseguisse aproveitar qualquer informação que as 20 marionetes assassinas e o garoto vestido de vermelho obtiveram, seria que eles haviam descoberto a resistência anormal de Lilanja. Isso poderia pelo menos ser dado como um bom conselho para Situa Yui. Yui, você deve se lembrar de não envolvê-lo em uma batalha prolongada. Sua resistência é muito inferior à dele. Situa Otian foi muito claro ao mostrar que, se Yao Yui tivesse lutado nessas 22 batalhas, embora ela pudesse ganhar, seu consumo de energia teria sido enorme. Só nesse aspecto, ela não tinha como se comparar a Li Ming. Yao Yui entende. Acima do palco da arena, as roupas brancas de Li Ming ainda estavam impecáveis. Como antes. Ele voou orgulhoso e alto ao vento, revelando naturalmente uma aura como se desafiasse os céus. Neste momento, ele parecia ter se tornado um com o próprio mundo. Depois de derrotar a Situlu Osha com absoluta superioridade, todos os artistas marciais começaram a olhar para ele com admiração em seus olhos. Este era um talento inigualável. No futuro, era extremamente provável que ele se tornasse um mestre de todo o continente da queda do céu. Até Situlu Osha perdeu. Ele era um dos principais mestres no mandato do céu e nunca havia usado a linhagem do falcão ancestral misterioso dele também. O mandato do céu nunca o classificou com precisão, mas acho que, com a força de Situlu Osha, ele poderia estar pelo menos em 7º ou 8º lugar no mandato do céu. O passado do reino divino de Azura já é tão forte e ainda assim eles não podem se comparar a um gênio tão monstruoso como Lilanja. As marionetes assassinas que o reino divino de Azura tinha lançado definitivamente eram um dos seus movimentos assassinos. Até mesmo um dos 10 melhores mestres classificados no mandato do céu se encontraria exausto em uma batalha contínua. No entanto, elas realmente tinham sido inúteis contra Li Ming. O reino divino de Azura está em perigo. Parece mais provável que eles perderão essa batalha. Pode até ser possível que eles não tenham mais nenhuma carta para jogar. Com os eventos atingindo este passo, mais e mais pessoas favoreceram Li Ming. Depois de derrotar a Situlu Osha com tamanha superioridade, Li Ming teve as qualificações para ocupar os 3 primeiros lugares do mandato do céu. Enquanto todos falavam, uma jovem voou do barco Velocidade Divina do Reino Divino de Azura. Essa mulher era extremamente alta, não mais baixa que Li Ming.
Ela usava o conjunto de uma armadura preta, um trabalho extremamente requintado e delicado que envolvia seu peito, ombros e cintura, revelando um par de coxas macias e grossas. Esta mulher voou até que ela estivesse a apenas 200 pés de Liming antes de parar no ar. Flutuando alto no ar, seus cabelos negros dançaram ao vento. Sua pele perfeita parecia como se tivesse sido esculpida em jade e suas brilhantes pupilas eram de um vermelho pálido, como se fossem luas de sangue gêmeas. Seus lábios vermelhos brilhantes estavam curvados, revelando um charme diabólico. Ela era linda e fascinante, fazendo todos os outros parecerem inferiores. Essa mulher, quando todos os heróis viram Situ Yaoyui, eles ficaram surpresos. À primeira vista, Situ Yaoyui parecia uma fada dos céus. Mas olhando mais de perto, ela se parecia com uma demoníaca sedutora imortal que havia escapado dos 9 infernos do submundo. Seu sorriso revelava uma intenção assassina maligna, como se sua aparência pudesse matar. Aquela mulher é horripilante. Havia muitos jovens heróis de elite presentes que não podiam deixar de tremer de medo. Normalmente, uma beldade tão estonteante que poderia trazer um reino a seus joelhos teria esses jovens heróis de elite sonhando e fantasiando sobre ela em suas mentes. Mas encarando Situ Yaoyui, eles não conseguiram despertar o mínimo de coragem para pensar nisso. Era como se eles estivessem com medo de que ela enxergasse através de seus pensamentos e eles trariam uma calamidade para eles. Qual é o seu cultivo? Eu não posso ver. Um artista marcial na destruição da vida, disse, confuso. Ele era um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida e ainda assim não conseguia enxergar através do cultivo de Situ Yaoyui. Como ele poderia não ficar surpreso? Na 7ª etapa da destruição da vida ao lado dele, o ancião de uma seita suspirou profundamente. Essa época de juniores era simplesmente muito temerosa. Esta mulher magnífica com seu cultivo na 7ª etapa da destruição da vida certamente entraria no reino mar divino no futuro. Talvez ela se tornasse uma existência próxima da do imperador divino do reino divino das 9 fornalhas. Comparado a tal personagem, ele era apenas uma chama fraca ao lado dessa mulher radiante. Não havia comparação. 7ª etapa da destruição da vida, céus. O jovem que falou antes não pôde deixar de exclamar em espanto. Os anciões supremos do reino mar divino mais comuns do continente da queda do céu atravessaram 5 ou 6 etapas da destruição da vida. Havia apenas 7 ou 8 conhecidos artistas marciais na 7ª etapa da destruição da vida. Destes, quase metade deles eram personagens que se aproximavam dos mais altos sob os céus, e quanto a outra metade, era apenas porque o cultivo deles não estava pronto. Uma vez que seu cultivo avançasse para o nível avançado do reino mar divino, eles também se tornariam potências no nível do imperador divino do reino divino das 9 fornalhas. De fato, no mandato do céu emitido pela garra do destino, os 3 melhores artistas marciais classificados estavam na 7ª etapa da destruição da vida. Mas essas 3 pessoas tinham circunstâncias extremamente especiais. Elas já tinham mais de 1000 anos de idade. Eles eram originalmente artistas marciais na 6ª etapa da destruição da vida que não conseguiram alcançar ao reino mar divino e saíram em busca de suas próprias chances de sorte. No final, eles não conseguiram avançar ao reino mar divino, mas conseguiram entrar com sucesso na 7ª etapa da destruição da vida. Para eles, isso não era nada bom, porque um material celestial que poderia ajudar uma pessoa a avançar para o reino mar divino só poderia ser usado uma vez. Usar esse material uma segunda vez não teria quase nenhum efeito. Quanto àqueles artistas marciais que haviam avançado para a 7ª etapa da destruição da vida por conta própria, os jovens heróis de elite que estavam presentes nunca ouviram falar de nenhuma. É claro que o reino divino da Forja Sublime e o reino divino das 9 fornalhas certamente tiveram suas próprias elites na 7ª etapa da destruição da vida. Mas esses indivíduos estavam sendo secretamente treinados e nenhum deles havia sido exposto, então ninguém sabia deles. A partir de agora, Situ Yaoyui foi a primeira dessas elites ocultas que haviam sido expostas. Ela era um talento de ponta que confiara em sua própria força para entrar na 7ª etapa da destruição da vida.
Ela era provavelmente ainda mais poderosa do que os 3 melhores mestres no mandato do céu. Todos sabiam que o passado do reino divino de Azura era formidável e eles tinham mestres ocultos, mas ninguém sabia que grau a força desses mestres tinha. Eles só podiam fazer suposições vagas, sem base. Todos pensaram que Li Ming tinha mais ou menos vencido, mas agora parecia que Li Ming era quem estava em perigo. Todos aqueles que conseguem alcançar a 7ª etapa da destruição da vida são os principais talentos originalmente, e Lin Lanjan está a 6 pequenas etapas de distância. A disparidade é muito grande. Saltar etapas para lutar não era novo ou aterrorizante. Desde os tempos antigos sempre houve talentos nas etapas da destruição da vida capazes de combater artistas marciais do reino mar divino. Mas, o que foi horrível era quando aqueles que eles lutavam eram gênios semelhantemente. Assim, havia alguma chance de Li Ming vencer. Todos os artistas marciais não puderam deixar de ter essas dúvidas. Para eles, Situ Yaoyu era como um pico de montanha inacessível, impossível de superar. Shibai também sentiu as palmas das mãos ficarem molhadas de suor. Ele nunca imaginou que a carta final do reino divino de Azura seria tão aterrorizante. Li Ming estava com problemas. Embora você tenha lutado com Situ Luosha e lutar imediatamente com você possa ser um pouco injusto, eu não vou facilitar nem um pouco para você só por causa disso. Um sorriso diabólico ainda pairava no rosto de Situ Yaoyu. Enquanto falava lentamente, sua voz era nebulosa e sedutora, como o canto das sereias que poderia fazer com que frotas de marinheiros se perdessem na ilusão. Eu também não preciso que uma mulher pegue leve comigo. Li Ming respondeu calmamente, sua voz sinalizando sua forte oposição. Ah! Que interessante!